Recording in progress. Vamos nessa. No mês de dezembro, uma escola preparatória ofereceu 4 cursos. C1, C2, C3 e C4. Esses cursos foram distribuídos em 5 turmas. T1, T2, T3, T4 e T5. De maneira que cada turma foram ministrados exatamente 2 cursos. Gente, em cada turma foram ministrados 2 cursos. Eu vou tentar montar isso aqui mesmo, tá, gente? Aqui, ó. T1, T2, T3, T4 e T5. E aqui os cursos C1, C2, C3 e C4, né? 4 cursos aí. Vamos lá. Cada turma tem 2 cursos e atenção, isso é muito importante. Sem isso a gente não fecha a questão, gente, ó. Em 2 turmas quaisquer não foram ministrados os mesmos 2 cursos. Tá certo? Né? Não pode ficar uma programação igualzinha para 2 cursos, tá? Por exemplo, a turma 1. A turma 1 ministrou o curso C1, C2. A turma 2 ministrou o curso C1, C2. Não pode. Tá certo? Não pode. Bom, então vamos lá. Vamos começar pelas informações. O curso C2 não foi ministrado na turma 3, nem na turma 4. O C2 não foi ministrado na turma 3, nem na turma 4. Vou botar xizinho aqui. O curso C3 foi ministrado na turma T2, na turma T2, e mais outras 2 turmas, que ele não falou quais, né? E mais outras 2 turmas aí. Tá. O curso C1 foi oferecido nas turmas 2, 3 e 5. O curso 1 foi oferecido nas turmas 2, 3 e 5. Bom, aí ele quer que a gente monte aí, ó. Tá legal? Ele quer que a gente monte aí, descubra, né? Quais foram os cursos e tal. Sim, sim, sim. Mesma coisa. Vamos lá, nação. Bom, com relação à turma 2, nós já fechamos a turma 2. Tá legal? Porque cada turma ofereceu 2 cursos. Eu já sei quais são, ó. Turma 2, curso 1, curso 3. Tá legal? Só pode ter 2 cursos, hein, gente? Então é o curso 1 e o curso 3. Os outros 2 você pode fechar. Tá? Pode fechar aí. Agora começa aí, galera. Olha só, gente. Olha só. Muito cuidado agora, tá? Dá uma olhadinha na turma 2 e na turma 3. Repare que a turma 2 tem um OK aqui e tem um X aqui. Certo? Galera, 2 turmas não podem oferecer os mesmos 2 cursos. Não pode oferecer. Então, essa estrutura aqui tem que ser diferente da turma 2. A estrutura do 3 tem que ser diferente da 2. Vê se faz sentido o que eu estou dizendo, gente. Vê se faz sentido o que eu estou dizendo. Certo? A turma 3, ela oferece 2 cursos. Mas ela tem que ser uma estrutura diferente da turma 2. Aqui está igual, ó. OK, OK. Aqui é X, né? Então, para não ficar igual, aqui é X, ele não oferece o curso 3 e ele oferece o curso 4.
Tem que ficar o contrário para não ficar uma estrutura igualzinha entre as turmas 2 e 3. Eu falei grego para vocês. Fala comigo no chat. Eu ainda sublinhei a frase ali em cima, hein? Sem isso, a gente não consegue fechar a questão. Em duas turmas quaisquer, não foram ministrados os mesmos dois cursos. Tudo bem, gente? Tá legal? Agora vamos olhar aqui o T4, ó. T4, turma 4, ó. Aqui é X. Tem que ter dois cursos, né? Tem que ter dois cursos. Ok e ok. Tá certo? Tem que ter dois cursos. Então, C3 e C4. Tudo bem? E o 5, gente? O cinco tem um ok aqui em cima, ó. Que nem o 2 e o 3, ó. Que nem o 2 e o 3. Então, como é que eu faço para o 5 não repetir nem o 2 e nem o 3? O que, que eu tenho que fazer para a turma 5 não repetir nem a turma 2, nem a turma 3? Qual a estrutura que tem que ficar na turma 5? Exatamente, C2. Aqui tem que estar ok, tá? Para não repetir nem a 2 nem a 3. Senão repete. Tá? Senão repete. Então tem que oferecer o curso 2, tá ok? X e X. Bom, o que, que eu não usei até agora, hein? Eu não, ele falou o seguinte, olha. O curso 3 foi ministrado nas turmas T2 e em outras duas turmas. O curso 3 foi ministrado no T2 e outra. Ó, já descobri uma aqui e a outra tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. E agora? E para o T1 não repetir nenhuma outra estrutura aí. Ó. Como é que é o T1, gente? Fala aí. Para não repetir nenhuma outra turma. Qual o outro curso que ele tem que oferecer? Tem que oferecer o curso 2. Ok, se eu boto X aqui, ó, ele vai ficar igual ao T4, ó. Se eu boto X aqui, ele vai ficar igual ao T4. Então tem que ser ok, ok, X. Tá montada a estrutura aí. Agora vamos ver a pergunta do cara. Defina M como total de cursos oferecidos, total de oferecimento do curso C3 na turma T1, T2 e T3. Curso C3 nas turmas T1, T2 e T3.
Na T1, T2 e T3. Esse é o N. N igual a quanto? M igual a 2. M igual a 2. Agora, qual outro? O N. Defina N como total de oferecimentos do curso C4 nas turmas T1, T2 e T3 também. Fazer C4 no T1, T2 e T3. Só tem aqui, ó. Então, N igual a 1. Ele quer M mais N. M mais N é 3. Gabarito B de beijo. O cara que fez essa questão estava com Jesus no coração. O que vocês acham? Essa questão foi sinistra, cara. Vamos lá. Você faz Goiás. Desculpe, você faz Mato Grosso. André Breno, Carla, Denise e Érica são responsáveis pela manutenção dos servidores em certo data center, desculpe, certo data center. Essas pessoas se revezam em turnos de trabalho de maneira que em cada turno deve haver exatamente 3 pessoas presentes. Em certo turno, Érica estava presente. Então, Érica mais 2 pessoas, nós vamos ter que descobrir quem são. E a Érica vai fazer as seguintes anotações. Está aí, ó. Pá, 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 ó, conectivou. E, ou, então, até aí, estava maravilhoso para mim, gente. Até aí eu estava adorando a questão. Falei, a questão tabela verdade, né? Falei, pô, tranquilo. Ele vai me dizer alguma coisa, eu vou jogar ali, papum, e pronto. Mas daí veio a bomba. Aí, ó. Sabendo que exatamente uma das anotações é falsa. Uma delas é falsa. A gente sabe qual é a falsa? Não, né? Tem que começar chutando, gente. E chutar que é falso, dá uma dica para vocês. Para falar que uma coisa é falsa, eu devo começar chutando pelo ou, pelo ou. Por quê? Porque o ou só é falso quando os dois são falsos. Ou pelo sim, então. Um dos dois, né? Por quê? Porque sim, então. Porque o sim, então só tem um caso de falsidade. Qual é o único caso de falsidade do sim, então? Digita aí, digita aí. Qual é o único caso de falsidade do sim, então? Isso, Vera Fischer. Exatamente. Ele falou que só tem uma falta, né? Vamos chutar que é a primeira. Legal? Vamos chutar que a falta é aquele ou ali.
Tá legal? É chute, gente, é chute, tá? É chute. Se for falso, que é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Bom, para a primeira ser falsa, a primeira proposição é falsa, a segunda é falsa. Breno não está de folga. É falso. Breno está, então, Breno está de folga. Breno está de folga. Carla está de folga. Não é verdade. Carla está trabalhando, né? Carla não está de folga. Bom, para o E ser verdadeiro, para o E ser verdadeiro, só se os dois forem verdadeiros. Quem manda no E é a falsidade, né? Então, para o E ser verdadeiro, só se os dois forem verdadeiros. Ok? André não está de folga e Denise está de folga. Agora vamos embora para a terceira. Ou o Breno não está de folga, gente, ó, Breno não está de folga é falso. Denise não está de folga é falso aqui. Denise está de folga é verdadeiro. Falso. Falso, falso. Falso, falso é verdadeiro? Falso ou falso é verdadeiro, gente? Não é. Falso ou falso é falso. Então aí já se fudeu. Já se fudeu. Né? Olha, ó, olha a incoerência aqui, ó. Olha a incoerência, ó. Falso ou falso dando verdadeiro. O que significa isso, nação? O que significa isso, nação querida? Deu ruim, gente. No meio da questão deu ruim. Quer dizer que eu fiz algum raciocínio errado? Não. É isso aí. É isso aí, gente. Quer dizer que eu chutei errado. Vamos tentar o sim, então, pessoal. Vamos tentar o sim, então. Tá quebrando a ficha, né? Vamos lá. Começar por aqui, ó. Carla está de folga e a Denise está de folga. Denise não está de folga é falso. Denise está de folga. Tudo bem? Daí eu vou para onde? Um, que é falso. Deixa eu numerar, gente.
Um ou para ser verdadeiro, gente. Ou para ser verdadeiro. Né? Se um é falso, outro tem que ser verdadeiro. Breno não está de folga, verdadeiro. Breno está trabalhando. Denise está de folga, verdade. Aqui é um E, para o E ser verdade. Os dois têm que ser verdade. André não está de folga. Bom, então a gente já descobriu. Se no final a gente conseguir fechar tudo, nós descobrimos quem está trabalhando, quem é que está de folga. Quem é que está trabalhando, gente? É a Érica, é o André e o Breno. Eles não estão de folga. Carla e Denise estão de folga. Né? Carla e Denise estão de folga. E André, Breno e Érica estão trabalhando. Vamos ver se no final fecha tudo. Até agora nós estamos indo bem, né? Vamos lá. Breno não está de folga, verdade. Carla está de folga, verdade. Tudo bem os dois serem verdadeiros, gente? Tem algum problema dos dois serem verdadeiros? Não pode os dois serem verdadeiros? Vocês estão de sacanagem comigo hoje, né? Eu acho que vocês estão assistindo outra aula junto com a minha. Aí eles ficam de olho lá, olho aqui, olho lá, olho aqui. Gente, o ou é inclusivo. Os dois podem ser verdadeiros. O que não pode ser verdadeiro é o ou. O ou, os dois não podem ser verdadeiros. Isso. Vamos para a última lá. Rezar para dar tudo certo, né? André não está de folga. Verdade. Breno não está de folga. Verdade. Bateu? Então vamos lá. André, Breno e Érica não estão de folga, estão trabalhando. Carlos e Denise estão de folga. Você faz Mato Grosso de novo.
Gente, deixa eu resolver um probleminha aqui, tá? Vai lendo essa questão aqui, tá? Vai lendo essa questão, por favor. Já volto já. Vamos lá, galera. Então, você faz Mato Grosso, mesmo que você faz Goiás aí, pô. Certo dia, em uma loja, os 33 primeiros clientes compraram pelo menos um dos seguintes produtos: perfume, loção ou creme. Ou seja, todo mundo comprou alguma coisa, tá? Todo mundo comprou alguma coisa. Alguns desses clientes compraram apenas um dos produtos e os demais compraram os três produtos. Então, gente, o que que não aconteceu aqui, gente? O que que não aconteceu? Que tipo de compra que não rolou? Isso, interseção 2 a 2 vai facilitar demais para a gente isso, gente. Demais, demais. Aí, o que que rola? É, perfume, 10 clientes compraram perfume, 15 compraram loção, 20 compraram creme. Não há interseção 2 a 2. Não há interseção 2 a 2. Chamar aqui de X. É exatamente o que ele quer. Ele quer o X. A galera que comprou os três produtos. Gente, aqui é 10. Aqui é X. Posso dizer que aqui é 10 menos X? Faz sentido isso ou não, gente? Aqui é 15. Aqui é X. Aqui é 15 menos X. Aqui é 20. Aqui é X. Aqui é 20 menos X. E ao somar essa porra toda, dá quanto, gente? Somando isso tudo. 33. Total de clientes, 33. X, que é a intenção dos três. Menos X, menos X. Cortei. Provou! 10, 15, 20. 45. Menos X dá menos 2x. Passa para lá 2x. 12 igual a 2x, x igual a 6. Foi, nação? Pô, então foi sorte mesmo. Por que tu pegou o 6, não pegou o 5 de cara, que é a letra A? Pô, legal. Foi ótimo, né? Em certo campeonato, três equipes de corrida possuem cada uma duas pilotas. A pilota principal e a segunda pilota. Nas equipes das três pilotas principais são Ana, Bia e Cris. E suas companheiras são Duda, Elise e Fran, não necessariamente nessa ordem, né?
Normalmente o número de pontos conquistados por Ana Bicris são 60, 48 e 66. Ana Ana tem 18 pontos a mais que sua companheira de equipe. Ana tem 18 pontos a mais. Então, tira 18 aqui, ó. 42. Duda tem um terço. Duda é a segunda pilota, né? Ela tem um terço do número de pontos de sua companheira de equipe. Um terço. Bom, a Duda pode ser segunda pilota da Pia ou da Cris. Ela tem um terço, né? Ela não pode ser pilota da Ana, né? Da Ana não pode, tal, né? Então, Duda é um terço. Então, olha aqui, gente, Duda é um terço, ó. Duda. Um terço de 48 é 16. Um terço de 66 é 22. Então, a Duda tem 16 ou tem 22? Faz sentido ou não, gente? E o número de pontos de Elis é igual a metade dos pontos de uma das outras segundas pilotas. Então, a Elis, a relação dela é com as outras pilotas, segundas pilotas. Ela tem metade. Então, a Elis, gente, pode ser metade dessa aqui, ó. Ó, pode ser metade de 42, ela pode ter 21. A Elis pode ter metade daqui, ó, 16, metade da 8. Ou ela pode ter metade de 22, 11. Aliás, qual é o nome da. Qual o nome da pilota da Ana, hein? Não, não. A pilota da Ana é a Fran, né? E aqui ficou de fora, né? Depois ele começou a falar da Duda, da Elis, então sobrou a Fran. A Ana trabalha com a Fran, tá? A Duda tem 16 e 22, a Elis tem 21, 8 e 11. Tá legal. Agora vamos lá. O que eu não usei ainda? A soma das segundas pilotas é igual a 85. A soma das segundas pilotas é 85. Então, aqui. Elis mais a Duda mais a Fran, 85. A Fran, eu já sei que tem 42. Na Fran, eu sei que tem 42. Joga para lá, subtrai. Eli mais Duda tem que ter 43. Eli mais Duda tem que ter 43. Olha aí a Duda e a Eli, gente. As duas têm que ter 43. Procura a combinação de 43 aí. Qual é a combinação de 43? Duda é a terça parte da pilota dela.
E aí diz 21. Diz, essa é responde Cris, sua companheira. 66 mais 22. Não, é a soma de Bia e sua companheira. E que a diferença. 19. 19, desde dado. Chata também, né? No exercício de suas atribuições profissionais, auditores fiscais sempre fazem afirmações verdadeiras. Auditores fiscais só falam a verdade. Ao passo que sonegadores sempre mentem, sempre fazem proposições falsas. Auditor sempre fala a verdade, sonegador sempre mente. Em uma audiência para tratar de autuações, formou-se uma fila de 200 pessoas, constituída apenas de auditores fiscais e sonegadores. Só tem auditor e sonegador na fila. A primeira pessoa da fila afirma que todos os que estão atrás dela são sonegadores. A primeira pessoa, ó, todo mundo está atrás de mim é sonegador. As outras 199 pessoas afirmam que a pessoa que está à sua frente, imediatamente à sua frente, é sonegadora. Tá legal? Então, a primeira pessoa diz que todo mundo que está atrás dele é sonegador. E as outras 199, todas elas disseram que a pessoa que está imediatamente à sua frente é sonegadora. Ele quer saber a quantidade de sonegadores. Primeiro disse todo mundo atrás é sonegador. O primeiro é o quê? O primeiro cara é o quê? Será que ele pode estar falando a verdade? Se esse cara fosse auditor, vamos supor que ele falou a verdade. Se ele falou a verdade, todo mundo aqui é sonegador. Todo mundo é sonegador. Esse cara aqui falou que quem está na frente dele é sonegador. Tudo bem. Ele mentiu. Ele mentiu, mas ele é sonegador mesmo, ele tem que mentir mesmo. Agora, esse cara aqui falou que o cara que está na frente dele é sonegador. Gente, se esse cara diz que esse aqui é sonegador, esse cara aqui está falando a verdade. Então, na verdade, o segundo realmente é sonegador. O terceiro não pode falar, o sonegador não pode falar a verdade. Não pode. Esse cara aqui falou, o cara aqui da minha frente é sonegador. E ele é mesmo.
Não, se aquele sonegador também não pode falar a verdade. Deu ruim, gente, deu ruim. Primeiro, o cara não pode ser auditor. Se ele não é auditor, ele é o quê, gente? Então, esse cara mentiu quando disse que todo mundo atrás dele é sonegador. Ele mentiu. Esse cara aqui falou que esse é sonegador. Esse, o segundo disse que o primeiro é sonegador. O segundo falou a verdade e mentiu. E ele é o quê? Auditor falou a verdade. O terceiro falou que o segundo é sonegador. O terceiro falou que o segundo é sonegador. O terceiro mentiu ou falou a verdade? O terceiro é o quê? Ele mentiu, ele é sonegador. E o quarto disse que o terceiro é sonegador. O quarto disse que o terceiro é sonegador. O quarto mentiu ou falou a verdade? O quarto é o quê? O auditor falou a verdade. Já entenderam a lógica da coisa? Preciso continuar desenhando isso? É alternado, gente. É alternado. O quinto cara disse que o quarto é sonegador. Então, o quinto cara está mentindo. Ele é sonegador. O sexto cara disse que o quinto cara é sonegador. Falou a verdade. Então, ele é auditor. E assim vai. Sá, 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 sá. Os ímpares são sonegadores. Os pares são auditores. Tá legal? Vai sempre revisando, gente. Então, você conclui que dos 200, 100 são sonegadores e 100 são auditores. Metade, metade. 50-50. Ele quer saber a quantidade de sonegadores na fila. Quando é sonegadores é 100.
Faz sentido ou não? A próxima aqui, ó. Análise judiciária da RT segunda região, FCC. Vamos lá. Ele deu esses conjuntos malucos aí, né? J, Q, M, tal, K. Repare que o Q está dentro é do J, né? Sim ou não, gente? O Q está contido no J, né? O M faz interseção com todo mundo. O M faz interseção com todo mundo, tal. Mas o Q está dentro do J. O Q pertence ao J. Vamos lá, opção correta, gente. Primeira, qualquer quantificador universal, quer dizer, todo elemento de J que não seja elemento de Q, todo elemento de J que não seja de Q, ou seja, o cara é do J, mas não é do Q. Todo elemento de J que não seja do Q tem que ser elemento de M. Todo elemento de J que não é do Q tem que ser elemento de M. Certo ou errado? Tente procurar discordar da banca, tá, gente? Legal? Tente discordar da banca, tá? Não tente concordar com a banca, não. Procure no desenho uma região em que a banca tenha mentido para você. Todo elemento de J que não é elemento de Q tem que ser elemento de M. Todo! Todo! Ah, vamos chegar no acordo, vamos. Eu. É isso aí, ó. Bora procurar uma, uma região que não seja verdade. Essa aqui, ó. Essa aqui, gente, ó. Ó, essa parte aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Esse elemento aqui. Imagina esse elemento aqui, ó. Elemento X aqui. Esse elemento, ele é de J. Ele não é de Q. Ele é de J, não é de Q. Mas ele não pertence ao M. O cara dizendo que todo elemento que é de J, que não é de Q, tem que pertencer ao M. Não. 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 Eu acabei de mostrar um elemento que é de J, não é de Q e não é do M. Não é do M. Mentira! Isso é uma mentira! Letra A. Vamos para a letra B. Cuidado com a letra B, tá? A. Volta! A é codificador existencial. Tá legal? Não é universal, não, tá? Então, não é. Ele não está dizendo que são todos os elementos, não, ó. Então, assim, ó, existe pelo menos. Há pelo menos um elemento de K, que além de ser de K, é também de J, mas apenas de J. Então, ele está dizendo o seguinte aqui, vamos lá. Aqui no nosso desenho, existe um elemento que pertence a K e pertence a J, mas pertence somente a J. Só K e somente J. Existe algum elemento que pertença a K e somente J? Não pertence a outro conjunto? Você não faz questão do andando lá ou você só está de bico? Quer que ele vá? Exatamente. Ó, Você consegue. interseção do J é isso aqui, ó. Aqui é JQ, realmente é JK, mas o Q também está ali, ó. Aqui é suruba, né? K
M, Q, J, porra toda. Aqui a mesma coisa, ó. É K, Q e J. Não existe um local, né? Não existe um elemento que seja K e somente J. Não existe isso. É, tá legal? Então a segunda tá errada também. Lama no banco, de alguma forma que não foi feito a transferência, mas Testou a ideia. Pelo amor de Deus, mas esse problema não resolveu. Vamos lá. Letra C. Os elementos de M, que também são de Q, os elementos de M, que também são de Q, não são apenas desses dois conjuntos. Pergunte antes da gente começar. Isso é universal ou existencial, hein? Os elementos, ele não botou todo, qualquer. Qual a ideia dele, gente? Os elementos de M que também são de quê? São todos ou são alguns? O artigo definido, gente. Vou falar uma frase, gente. Os homens são infiéis. Os homens são infiéis. Qual o sentido dessa frase, gente? Uhum. É isso aí. Ele tenta generalizar. A ideia é essa, não? Obviamente, na grande maioria das vezes não é verdade, né? A generalização, mas a ideia é tentar generalizar. Então, letra C, ele quer dizer todos. Todos os elementos de M, que também são de Q. Então, tem que ser MQ, tá? Todos os elementos de M e Q não são apenas de MQ. Não são apenas dos dois. Vou pintar todos os elementos de MQ, ó. Vou pintar toda a região, MQ, ó. MQ, 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 MQ. Ó, MQ, pintei. Tá certo isso? Todos os elementos de MQ não são apenas de MQ. A Alessandra disse que pertence ao J também. Por quê? Porque o Q está contido no J. Se pertence a MQ, tem que pertencer ao J, porque o Q está dentro do J. Cristãozinho é safada, né, irmão? Hum? Gabarito letra C. Vamos olhar a letra D. Todo e qualquer. Isso aí é redundância, né? É redundância aí para a lógica. Então, assim,
Eu assistindo no jardim de infância, né? Todo e qualquer elemento de quê? Isso é redundância, né? Todo elemento de quê? Pronto, tá bom. Qualquer elemento de quê? É elemento de pelo menos mais dois conjuntos. Todo elemento de quê? É elemento de pelo menos mais dois, além do quê? É verdade isso? Por exemplo, esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui, ó. Elemento de J aqui. J aqui só. J aqui, não é Q mais dois, não é Q mais dois conjuntos. É só J aqui. Tá errado. Letra E. Há elemento de M que seja elemento de apenas MQ. Tem elemento de M que é só MQ, né? Não é possível ser só de MQ se o Q está dentro do J. Né? Se o Q está dentro do J. Então, confirmando, ratificando o gabarito, letra C de casa. Porra, questãozinha safada, hein? Na mesa de um bar são 5 amigos: Arnaldo, Belarmino, Cleocimar, Dionésio e Ercílio. Na hora de pagar a conta, eles decidem dividir em partes iguais. Cada um deles deve pagar uma cota. O garçom confere o valor entregue e nota que um deles não entregou sua parte. Consegue detê-los antes que deixe o bar e os interroga, ouvindo as seguintes alegações. Quem foi que não pagou, gente? Não fui eu nem o Cleocimar, disse Arnaldo. Foi o Cleocimar ou o Belarmino, disse o Dionésio. Foi o Ercílio, disse o Cleocimar. O Dionésio está mentindo, disse o Ercílio. Foi o Ercílio ou o Arnaldo, disse o Belarmino. Só um dos 5 mentiu. Quem foi que não pagou a conta? Dá uma pensadinha nesse problema, gente. Quero ver como é que vocês saem sem mim, tá? Tem teoria, tá? Tem teoria, eu vou mostrar a teoria para vocês, mas eu queria ver, sem teoria, como é que vocês se sairiam. Mas conforme isso aqui tem teoria, gente. Isso aqui tem teoria. Você deve procurar uma contradição entre as frases. Legal? E a contradição mais famosa que existe é essa aqui, ó. Quando um cara acusa o outro não de ter roubado, não de ter cometido crime, mas de estar mentindo. O Ercílio acusou o Dionésio de estar mentindo. Não é isso? Então você separa o Ercílio e separa o Dionésio. Isola os dois. O que diz a teoria, gente? O que diz a teoria? Se uma pessoa, se uma personagem acusa a outra de ser mentirosa, eu não estou dizendo de ter cometido crime. Estou dizendo que se uma personagem acusa a outra de ser mentirosa, elas são de tipos opostos. O que quer dizer isso, nação? Um dos dois mente e o outro fala a verdade. Um dos dois mente e o outro fala a verdade. Tá? Então, gente, ó, o mentiroso, o Dionésio e o Ercílio, tá? Quando o Ercílio acusa o Dionésio de ser mentiroso, isso automaticamente na sua cabeça tem que pensar o quê?
Entre os dois, tem um cara que fala a verdade e tem um mentiroso. Certo? Gente, mentiroso só existe um, gente. Só existe um mentiroso. Esse mentiroso tem que ser quem? Tem que ser ou Dionésio ou Hercílio. O mentiroso, vou botar ele aqui, ó. Ou é o Dionésio ou é o Hercílio. Então, automaticamente, as outras pessoas falaram a verdade. Os outros três têm que ter falado a verdade. Né? O mentiroso é o Dionésio e o Hercílio, os outros três falaram a verdade. Vamos lá, vamos analisar o Arnaldo. O Arnaldo falou, não fui eu nem o Cleocimar. Né? O Arnaldo falou a verdade. Agora, olha o Cleocimar. Olha o que o Cleocimar falou. Pronto, o Cleocimar entregou. O Cleocimar falou a verdade. Falou que foi Hercílio. Foi Hercílio, pronto, acabou, gente. Foi Hercílio. Duas perguntas. Primeiro, entenderam? Segunda pergunta. Quem mentiu? Ó, o problema já está resolvido, tá? Já, letra E, acabou, tá legal? Eu perguntei quem foi que não pagou a conta. Foi o Cílio. Tá, tudo bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quem mentiu? Foi o Dionésio ou foi o Hercílio? O Hercílio não pagou a conta. Mas eu quero saber qual dos dois mentiu pra gente. Quem é o mentiroso? Dionésio. O Dionésio mentiu quando disse que foi o Cleocimar o Belarmino. Exatamente. Foi ele que mentiu. O Hercílio não pagou a conta, mas teve a hombridade, né, de dizer, não, o Dionésio está mentindo. É isso aí. Outro chato aqui, hein? Auditor de onde? De onde? Você vai de onde? De onde? Bahia? Bahia! Bahia, minha vida! Bahia, meu amor! Vamos lá, o presidente da República de determinado país chamou para as conversas individuais 5 ministros das seguintes pastas: Economia, Educação, Meio Ambiente, Justiça e Saúde. Foram assim chamados os ministros Alberto Camargo Eliseu, Deucídio, Josenildo, em certa ordem. Depois do Camargo, blá, 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 blá. Então vamos lá, vamos começar a escrever os caras aqui. Ó, isso aqui não veio na prova, não. Foi eu que botei aqui, tá? Economia, educação, meio ambiente, justiça, justiça divina e saúde. E os caras são. Eu só me lembro das iniciais, né? ACEDJ. Esse aqui eu me lembro. Josenildo. Esse aqui é o Josenildo, né? Vamos lá, me ajuda aí, gente. Ó, eles foram chamados de uma certa ordem, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Depois de Camargo, que não é ministro da Educação, foi chamado ministro da Saúde. Bom, então, para começar o papo, Camargo, ele não é ministro da Educação e também não é ministro da Saúde. Tá legal? Porque depois do Camargo que chamaram o ministro da Saúde. Então, Camargo
não é ministro da Educação e não é ministro da Saúde. Tudo bem, nação? Bota xizinho ali, ó. Tá? Bota xizinho ali. Josenildo foi o primeiro a ser chamado. Gente, pensa comigo aqui, ó. Josenildo foi o primeiro a ser chamado. O ministro da Saúde não foi chamado depois do Camargo? O ministro da Saúde foi chamado depois do Camargo. O Josenildo foi o primeiro a ser chamado. Então, o Josenildo não pode ser ministro da Saúde. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não, gente? Isso, ele não é ministro da Saúde. Então, o Josenildo não é ministro da Saúde. Tá. O ministro da Economia, Alberto. Opa, esse deu de mão beijada. Foi chamado logo depois o ministro da Educação. O ministro da Economia, Alberto, ele falou: o ministro da Economia é o Alberto. Alberto. Tá bom. Ministro da Economia, Alberto. Bota um ok aqui, ó. Economia é Alberto. Bota um ok. E quando você botar um ok, quando você descobrir alguém, fecha toda a coluna e fecha toda a linha. Fecha toda a linha. O ministro da Justiça não é Delcídio nem Eliseu. O ministro da Justiça nem Eliseu. Eliseu foi o último a ser chamado. Eliseu foi o último a ser chamado. Logo depois do ministro da Saúde. Logo depois do ministro da Saúde. Então, o ministro da Saúde não é o Eliseu. Quem é o ministro da Saúde? Sobrou só um. Né? O D aqui, ó. Sobrou o D, ó. Ok. Botou um ok, fecha a linha, fecha a coluna. Tá certo? Já descobriu o ministro da Economia, já descobriu o ministro da Saúde. Delcídio. Olha como é que eu vou descobrir o resto aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, o Camargo, ministro da Saúde, cadê? Ó, o ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo depois do ministro da Educação. O Alberto foi chamado depois do ministro da Educação. Gente, o Eliseu foi o último. O Eliseu foi o último, gente. Olha aqui, tá? Eu visualizei por aqui, ó. O Eliseu foi o último. Se o cara da economia, o Alberto, foi chamado depois do da educação, o Eliseu não pode ser ministro da educação. O Eliseu foi o último. Eu trabalhei em cima dessa frase aqui, ó.
logo após o ministro da Educação. Como o Eliseu é o último, e o Eliseu não pode ser o ministro da Educação. Né? O ministro da Educação ele foi chamado antes, inclusive, do ministro do Alberto. Foi chamado antes do Alberto. Eliseu não é ministro da Educação. Eliseu não é ministro da Educação, acho que agora fecha tudo, né? Não é possível, cara. Então, Eliseu é ministro do Meio Ambiente. Quando você botar um ok, fecha a coluna, fecha a linha. Tá? Ministro, o C aqui, ó. O C, que eu não sei o nome, é Camargo, né? Camargo é ministro da Justiça. Ok. Fecha a coluna, fecha a linha. E Josenildo é o ministro da Educação. Legal? Fechamos tudo aí. Tá certo, gente? Ou não? Tá legal? Ficou alguma dúvida aí? É letra A, né? Eliseu, ministro do Meio Ambiente. Estou em mentoria, querido. Tá legal? Estou ministrando mentoria agora. Como já passou muito tempo da tua mensagem, tá? Eu vou deixar quieto, tá? Mandei hoje, Alessandra. Mandei hoje. Vamos fazer durante a semana. Eu estou devendo uma aula para vocês, tá? Hum, eu também eu vou parar aqui um pouquinho e vou deixar vocês pensarem. Uma nação, auditor público externo, TCE Rio Grande do Sul, tal administração pública de empresas. Giovanni e sua esposa moram em uma cidade que possui 25 pizzarias. Em todos os sábados do ano passado, eles jantaram em uma pizzaria, sempre na cidade que residem. A partir dessa informação, agora está concluindo necessariamente do ano passado. Vem cá, ele todo sábado, né? Quantos sábados tem um ano, gente? Quantos sábados tem um ano? Isso vocês têm que saber porque está na parte de calendário, né? Ó, pega 365 dias e divide por 7 dias da semana. 36 dá 5, sobra 1, 15 dá 2. Bom, o ano tem 52 semanas, mais um dia. Então, com certeza, o ano tem 52 sábados, podendo ter 53. Porque esse dia que sobrou aqui, pode ser que ele seja sábado. Agora, uma coisa eu te digo: todo ano tem, no mínimo,
Cada ano tem, no mínimo, 52 sábados. No mínimo, pode ser 53. Faz sentido isso ou não, nação? Vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima. Eu acho que o gabarito letra A mesmo. Né? Eu vou ter. Gente, a lógica desse tipo de questão é você tentar contrariar a banca. Você pensar num contra-exemplo. Contrariando a banca. Tá certo? Contrariando a banca. Tá? Quando você não conseguir contrariar a banca, é o gabarito, né? Por exemplo, ó, letra E. Não jantaram todos os sábados na mesma pizzaria. Por que não? Tá legal? Por que ele não pode jantar todo sábado na mesma pizzaria? Tá, nada impede, gente. Ué, foram 52 sábados, tá certo? E o cara pode gostar. Eu, por exemplo, eu gosto da Pizza Hut. Eu gosto da Pizza Hut. Se fosse eu ia querer jantar todo. Se fosse pizzaria, eu ia querer jantar na Pizza Hut todos os sábados. Tá legal? Ah, quem não é. Bom, quem é carioca, né? Talvez me compreenda, né? Que as pizzas aqui do Rio de Janeiro são tudo fininha e eu odeio pizza fina. Odeio, né? Odeio. Teve um aluno meu, inclusive, paulista, né? Ele é de São Paulo, tal, ele veio para aqui, tal, estudando para concurso público aqui. Ele falou para mim, professor, eu fui comer com os amigos meus aqui do Rio de Janeiro. O pessoal fala, eu vou levar você numa pizzaria maravilhosa, não sei o quê. Aí quando eu sento lá, a pizza veio fina. Aí, pô, eu sei que carioca é muito sacana, né? Eu pensei que era brincadeira deles. Eu falei, pô, os caras estão me zoando. Entendeu? Aí eu descobri que não, que a pizza aqui é assim, entendeu? Meu, agora você sabe o que eu sofro, entendeu? Sabe o que eu sofro? Essa pizza fina aí, pelo amor de Deus, gente. Bom, então, se fosse eu, por exemplo, eu ia jantar todo sábado da Pizza Hut. Todo sábado na Pizza Hut. Então, letra E não tem nada a ver. Não jantaram todo sábado. Pô, ele pode ter jantado todo sábado da mesma pizzaria. Letra D. Ó, faz de conta que sou eu e minha esposa comendo na Pizza Hut, hein? Ó, letra D. Jantaram pelo menos 25 vezes. Jantaram pelo menos 25 vezes na mesma pizzaria. Gente, não necessariamente. Tá legal? Agora vamos pensar o contrário. Vamos pensar como se ele estivesse revezando. Tá legal? Como se estivesse revezando, gente. Ué, como se estivesse revezando. Tá legal? Ele pode revezar, tá? Comer um sábado numa pizzaria, outro sábado na outra, outro sábado na outra. Ele vai comer 25. Eu posso dizer que ele vai comer 25 vezes na mesma pizzaria? Ele não é obrigado a comer 25 vezes na mesma pizzaria, gente. Se o cara sair revezando, né, ele tem 25 pizzarias à disposição dele. Ok? São 50 sábados. Então ele não é obrigado a comer 25 vezes na mesma pizzaria. Letra E. Nunca repetir a pizzaria em seu jantar em sábado, gente. Repetir tem que repetir. Repetir tem que repetir, por quê? Porque tem mais sábado do que pizzaria. Se são 52 sábados e tem 25 pizzarias, eu sou obrigado a repetir. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não, gente? Repetir, eu tenho que repetir. O cara falou que nunca repetiram, já está errado daí. Está errado daí. Faz sentido ou não, gente, essa letra C aí? Eu dizer para vocês que o cara vai ter que repetir em algum momento. Letra B. Estiveram pelo menos 2 vezes em cada pizzaria da cidade. Os caras são. O casal é obrigado a sair passando por cada pizzaria, gente? Não. Lembra que eu falei para vocês? Imagine que não, Giovanni, sou eu e minha esposa. Eu iria comer todo sábado a Pizza Hut.
Se eu como todo sábado da Pizza Hut, eu derrubo a letra B. Né? O Carlos Henrique e sua esposa estiveram pelo menos 2 vezes em cada pizzaria da cidade. Mentira! Mentira! Não é isso? Quem é de São Paulo aí? São Paulo, capital. Tem alguém? Bom, não é B, não é C, não é D, não é E, só pode ser letra A. Vocês falaram que era letra A. Vamos ver a letra A, porque ela está certa, porque eu não consigo contrariar a letra A. Estiveram mais de 2 vezes em pelo menos uma pizzaria na cidade. Ele falou assim: ó, em alguma pizzaria, o casal tem que ter estado mais de 2 vezes. Não é isso? É verdade isso? Aqui, gente. Olha só, pega. São 53 sábados, né? São 25 pizzarias. 53 por 25 dá 2. Ué, gente, deu 2 aqui, ó. Deu 2 aqui. Dá para ir 2 vezes em cada pizzaria. Ele falou na letra A que tem que ter estado mais de 2 vezes em pelo menos uma pizzaria. Por que a letra está certa, gente? Por que a letra está certa, então? Aqui deu 2, ó. Aqui deu 2. Por que a letra A é o gabarito realmente? Nação, Silvio Santos está aqui comigo aqui no Zap, ele não está acreditando que eu estou dando mentoria, não. Ele está achando que eu estou dormindo. Por favor, digite alguma coisa aí no chat, por favor. Mandem um recado para o professor Silvio Santos, tá legal? Para ele acreditar em mim, realmente. Digita alguma coisa aí, galera. Muito obrigado. Vamos lá, nação, e aí? Né? Por quê? Por que que estiveram mais de 2 vezes? Se eu achei 2. Por que que eu achei 2? E aqui ele falou estiveram mais de 2 vezes em pelo menos uma pizzaria, gente. Por quê? Porque, galera, opa, peraí, alguém vai dar uma explicação. Ah, é isso aí, Kátia e Alessandra. Por quê? Mesmo que eu vá 2 vezes a cada pizzaria, mesmo que eu vá 2 vezes a cada pizzaria, 2 vezes 25 vão dar 50 sábados. E nós temos um resto 3 aqui, né? Vão sobrar 3 sábados. Então, em alguma pizzaria, eu vou ter que ir pelo menos 3 vezes. Em alguma pizzaria, eu vou ter que ir 3 vezes, gente. 3 ou mais, né? Posso ir 3, 4, 5 na mesma pizzaria. Tá legal? Então, em alguma pizzaria, eu vou ter que ir mais de 2 vezes. Com certeza. Gabarito, água. Água.
Vou falar com ele, Hélio. O problema é que ele é preguiçoso. Eu já falei isso algumas vezes com ele. Não foi, você não foi o primeiro a pedir, não. Você não foi o primeiro a pedir, não. Mas ele é fogo. Silvão, já estão pedindo aqui mentoria aqui de contabilidade. Ó, eu vou mandar aqui o print para você não achar que é conversa fiada minha. Depois eu gravo o resto então para vocês, tá?